E agora a gente vai iniciar o 10º episódio da nossa minissérie Profissão Perito Financeiro, onde nós vamos falar sobre a chave para encher a sua agenda como perito financeiro. Como que isso é possível? Bem, primeira pergunta: como iniciar a jornada para ganhar de 2 a 5 mil reais, né, por laudo ou serviço em perícias financeiras? Como é que é esse início, né, da jornada, esse início da profissão? Bem, a primeira coisa que você precisa saber é que somente aquilo que você aprendeu na sua faculdade não é o bastante para você iniciar a jornada, para você iniciar nesse mercado de perícias financeiras. Por quê? A perícia judicial financeira, como qualquer outra especialização de perícia judicial, né, de qualquer área de conhecimento, é uma especialização, né? Tem as suas especificidades. Então, para você atuar como contador, né, perito contador, perito administrador, perito economista, perito atuário, né, dentro do contexto da perícia financeira, em matéria financeira, você precisa buscar uma capacitação. E essa capacitação, ela não pode ser uma capacitação simplesmente teórica ou conceitual, porque isso não vai te levar a nada e você já deve ter descoberto isso, né, por aí, quando você fez outros cursos e provavelmente esses cursos, até mesmo, né, cursos de pós-graduação, não te levam a nada. Por quê? Dentro do programa do curso, dentro da estrutura desse curso, esse curso não tem o foco prático, mão na massa. Não é, de fato, né, um treinamento prático, onde você aprende fazendo, né? Então, você sai desses cursos teóricos e conceituais com a impressão de que gastou seu tempo, gastou seu dinheiro, não aprendeu nada, tudo que era conceito se perdeu, né? Foi embora, desapareceu, porque ele é muito etéreo, né? Muito é igual uma fumaça. Você está vendo ali, mas daqui a pouco ele se dissipa. Porque o que faz fixar o seu aprendizado é colocando a mão na massa. Então, a partir do momento que você, né, tudo bem, absorve aquele conhecimento básico, aqueles fundamentos conceituais e aplica isso, aí de fato você está consolidando e fixando esses conceitos. E não só isso, você está aprendendo os processos, os procedimentos que de fato você vai aplicar no seu dia a dia. Então, ao fazer uma capacitação prática, você está dando, né, um passo muito importante e efetivo no sentido de você conseguir fazer as perícias financeiras, de você conseguir ganhar de 2 a 5 mil reais, né, por laudo de perícias financeiras e, com certeza, conquistar esse mercado. Então, essa capacitação, mão na massa, prática, ela é o seu maior investimento. Então, esse processo de capacitação, você tem que entender que é o seu principal, é o seu maior investimento, né? É o maior investimento que você precisa fazer. Não é alugando um escritório, que você não vai precisar alugar escritório para atuar como perito. Você só precisa do seu notebook ou do computador que você tem aí na sua casa, né? Ou se você já tem algum escritório, por exemplo, escritório de contabilidade, então você já tem o equipamento que você precisa. E não precisa ser um equipamento, um notebook super possante, porque você não vai rodar nada pesado. É basicamente acessar a internet para você acessar o processo eletrônico, é você abrir uma planilha de Excel, né, e um documento do Word. Então, é basicamente esses três aplicativos que você precisa. Você não precisa de nenhum computador possante,
né, com altas configurações de hardware, memória, nada disso, tá? Então, é um computador simples, basicão, aquele computador que você já tem aí na sua casa, também já deve ser melhor do que você precisa, né? Deve ter uma configuração muito maior do que você precisa para trabalhar como perito financeiro, tá? E você não precisa, então, alugar escritório, você não precisa comprar computador novo, você não precisa investir dinheiro em software de perícia, tá? Eu, por exemplo, não uso nenhum software de perícia, todos os aplicativos que eu uso são ou o Excel e o Word, ou os aplicativos que já existem na internet que é, facilitam, né, a execução de determinados processos, né? Especialmente consultar índice ou fazer um cálculo rápido. Então, somente isso que você precisa. Então, em que eu preciso investir? Na capacitação. Por que a capacitação? Porque perito financeiro, ele não vende hora de trabalho, mas ele vende, né, o que sabe fazer, ele vende o resultado, ele vende solução. Então, quando você faz um laudo de perícia financeira, né, específico de um determinado tema ali de finanças, né, seja cartão de crédito, cheque especial, revisão de um contrato de financiamento, de um empréstimo, financiamento de automóvel, sei lá, o carnezinho ali da casa, da loja, né, de eletrodomésticos. Então você precisa aplicar esses conceitos, tá? Dentro desse contexto. Então você precisa buscar uma capacitação específica para isso, tá? Então, você precisa ao longo da sua trajetória como perito financeiro estudar e ir aprendendo, né, como faz cada coisa, aprofundando seus conhecimentos. Então, a gente chega à conclusão que o perito financeiro, né, como digamos assim, um prestador de serviço ou um solucionador de problemas, o seu maior ativo é o seu conhecimento. O maior ativo de um profissional, né, de perícia financeira não é máquina, não é hardware, não é software, não é computador, não é uma instalação, não é um escritório, não é nada disso. É o seu próprio conhecimento e é isso que você deve investir, né? Os seus recursos para que você tenha, né? Toda a capacitação necessária para você ganhar dinheiro com isso. Qual o segredo da conquista do mercado de perícias financeiras, né? Você já se capacitou, você já entrou no mercado, você já começou, né, a fazer as suas perícias financeiras e agora, como que a gente expande isso? Como a gente evolui nesse mercado? Como a gente escala, né? Como a gente ganha mais dinheiro, né, nesse mercado? Primeira coisa, né? Você precisa, como o perito financeiro ele presta serviço, seja para o juiz, né, fazendo perícia judicial ali, né, como perito, né, do juízo, elaborando um laudo pericial, ou seja, fazendo assistência técnica para a parte, né, fazendo o parecer técnico ou liquidação de sentença, você precisa trabalhar com zelo, diligência, né? Você precisa investir e dedicar tempo, energia, recursos para melhorar a qualidade do seu trabalho. Então você precisa entregar, né, o seu trabalho com extrema qualidade, zelo e diligência, né? Considerando os prazos, né, a apresentação do seu trabalho, né, fazendo um laudo conclusivo que ajude de fato o juiz a proferir a sua sentença. Então tem gente por aí que faz um laudo rapidamente, de qualquer jeito, para entregar e ganhar lá o dinheirinho.
né? Sinto muito, mas fatalmente não vai ser nomeado novamente. Então, se você quer, né, realmente conquistar esse mercado, ganhar dinheiro, você precisa ser nomeado pelos juízes. Você precisa ser contratado pelos advogados. Então, ninguém vai te nomear ou te contratar se você não entrega um trabalho de boa qualidade. E esse trabalho de boa qualidade depende do quê? Voltando no primeiro ponto, da sua capacitação. Então você não pode, digamos, negligenciar essa etapa, né, que é uma etapa contínua na sua vida, que é a busca, digamos assim, constante de capacitação, tá? Então, para você se manter nesse mercado e ampliar as suas oportunidades, você precisa entregar um trabalho com zelo, com diligência e com a qualidade necessária e esperada, né, pelo juiz ou pelo advogado que te contratou. Uma vez que eles vão utilizar o resultado do seu trabalho para poderem tomar uma decisão. Então, quando a gente fala de perícia financeira, né, perícia judicial, financeira, o que a gente está falando, né, digamos assim, em última análise, é que você vai apresentar um resultado que é basicamente uma informação extremamente importante, que alguém vai utilizar essa informação, seja o juiz para proferir a sentença, ou seja o advogado da parte autora ou ré, para que ele produza, né, digamos assim, a sua defesa, né, para que sustente a sua defesa, a sua tese. Então, o seu trabalho não é um trabalho qualquer que você coloca ali numa folha A4 e entrega. A informação que você está entregando nesse parecer ou no laudo vai ter repercussões. Vai produzir repercussões dentro do processo. Né? O juiz ele vai conseguir finalmente, né, completar suas convicções e proferir uma sentença. Então, não é um simples relatório. E é por isso que o perito financeiro tem um excelente, né, uma excelente remuneração, porque você não está entregando um simples papel. Você está entregando um documento, um relatório que vai mudar, impactar a vida de alguém. Seja do juiz que finalmente ele vai conseguir proferir a sentença, seja do autor que por meio do seu trabalho ele vai conseguir receber o dinheiro que o réu está devendo, seja o réu que por causa do seu trabalho não vai ter que pagar a indenização exorbitante que o autor está querendo receber. Então, o seu trabalho tem um impacto significativo dentro do desenvolvimento, né, e do encerramento desse processo. Então, é um trabalho de extremo valor. E, sendo assim, o teu serviço será remunerado de igual maneira, né, com uma remuneração justa e excelente. E cá entre nós, não é qualquer profissional que ganha R$ 2.000 para entregar, né, um relatório, né, um laudo, um parecer, ou até mesmo uma planilha de Excel, né, que trabalhou ali, sei lá, um dia, 2 dias de trabalho. Tá? Então, quem é que ganha R$ 2.000 para desenvolver um trabalho durante 2 dias? Ou seja, trabalha 2 dias e ganha R$ 2.000. R$ 1.000 por dia. Tem gente que não ganha 2.000 por mês. Eu não sei que você, né, que está me assistindo agora, eu não sei exatamente qual é o valor do teu salário hoje, né? Mas divide aí, pega o teu salário, se for R$ 4.000, divide por 2.000. Ainda que um laudo,
levasse 15 dias para ser feito, já valeria a pena. Não é verdade? Já valeria a pena, certo? Bem, qual o segredo da conquista do mercado de perícias financeiras? Então, primeiro é trabalhar com zelo, diligência e dar, né, e ter qualidade, né, do trabalho. Outra coisa, cadastro de peritos, né? Quanto ao cadastro de perito, você precisa fazer o cadastro de perito para atuar como perito do juízo, né? Isso a gente já falou, eu já falei isso aqui em episódios anteriores, tá? Inclusive, nós falamos, né, que você pode fazer o cadastro em outros tribunais. Você não está preso ao tribunal do seu estado onde você mora, onde você reside ou trabalha. Tá? Se você mora, por exemplo, em São Paulo, você pode atuar em São Paulo, pode, claro, no TJSP. Agora, se você quiser atuar no TJ lá do Rio Grande do Norte, por exemplo, ou vice-versa, é possível isso? Sim, né? A perícia financeira é uma das poucas áreas da perícia judicial onde isso é possível, tá? Porque o perito engenheiro, por exemplo, provavelmente ele vai ter que ir no local para tirar foto, fazer medições, avaliar, né, o local, fazer inspeções, né, sei lá, da estrutura do prédio, sei lá, do edifício, alguma coisa assim. Já o perito financeiro não precisa sair de sua casa ou do seu escritório. É tudo feito pela internet. Então, sendo assim, você não precisa se deslocar a algum lugar, você não precisa se deslocar ao fórum, porque o processo ele é eletrônico e você faz isso tudo pela internet, tá? Então, existe a possibilidade de você atuar em qualquer parte do Brasil como perito financeiro. Inclusive, você pode atuar, se você quiser atuar como perito aí no seu estado, só no seu estado você pode. E se você quiser morar em outro estado depois, você continua trabalhando no seu estado atual e depois viaja. Se você quiser sair do Brasil, por exemplo, ou morar em Portugal, nos Estados Unidos, no Japão, sei lá, em qualquer lugar do mundo, você pode continuar trabalhando aqui de lá. Então você está morando lá, trabalhando lá e prestando serviços aqui no Brasil, tá? Então existe essa possibilidade fantástica de atuação. O que eu recomendo sempre é que, após você fazer o cadastro de perito, né, lá do tribunal, para atuar como perito do juízo, você encaminhe para as varas, diretamente para o juiz, o seu currículo, tá? Não que isso seja necessário, isso não é necessário, mas talvez ajude muito a acelerar o processo de nomeação. Porque se o teu currículo cai lá na mesa do juiz, ele abre aquele envelope, que ele não sabe exatamente o que, que é, porque você não vai escrever no envelope currículo de perito, né? É uma correspondência. E toda correspondência vai ter que chegar ao seu destinatário, né? Porque ninguém vai pegar, isso aqui deve ser um currículo do perito, aí vai jogar ali na gaveta. Ninguém vai poder fazer isso antes de abrir o envelope que você encaminhou. E ao abrir o envelope que você encaminhou, certo? A pessoa vai abrir e vai ver, poxa, é um currículo do perito. Se a pessoa estava precisando de um perito com determinadas especializações, opa, acabou de encontrar. E aí, olhando o seu currículo, opa, achei interessante. Então, essa pessoa, né, que provavelmente não vai ser exatamente o juiz, mas vai ser lá o auxiliar, a secretária ali do juiz, né? Vai pegar ali o seu nome e já vai anotar no caderninho. Perito fulano de tal, perito financeiro, perito
contador, administrador, economista, o que for, especializado em determinado assunto, vai anotar o seu e-mail, seu telefone, seu endereço. Em qualquer momento que ele precisar dessa especialização, opa, está aqui na mão, tá? Agora, você precisa estar cadastrado lá, né, no CPTEC, né, no cadastro de peritos lá do tribunal, tá? Então, estar cadastrado no tribunal já é suficiente? É. Tem como acelerar o processo de nomeação? Tem. De duas formas: encaminhando seu currículo para as varas, seja por correio, por e-mail, ou caso tenha algum fórum aí próximo da sua casa, você pode entregar em mãos, tá bom? Você não vai sair entregando em mãos no Brasil inteiro, né? Para isso tem o correio para fazer o serviço para você e até o e-mail, tá? O e-mail não é tão garantido assim, mas o correio não tem como falhar, porque é um documento. Toda carta é um documento importante e ninguém sabe o que tem ali dentro, tá? Então vai chegar com toda certeza. A não ser que o correio perca algum envelope por aí, né? Mas a princípio vai chegar, tá bom? E a outra forma é você não se limitando ao tribunal aí do seu estado. Se você se cadastra em outro tribunal, você duplica a sua chance de ser nomeado. Se você se cadastra em 3 tribunais, em 3 estados, você triplica a sua chance de ser nomeado. Só não aconselho muito você se cadastrar em todos os tribunais, porque aí provavelmente você não vai dar conta, né, de tanta nomeação que você vai ter, né? Bem, e se você quiser atuar também como assistente técnico, né, da parte autora, da parte ré e fazendo liquidações de sentença, então você deve buscar, né, parcerias com advogados. Não é com a parte autora e com a ré, porque é o advogado a ponte entre você e o cliente dele. Então, ao chegar no advogado, você aumenta a sua chance de ganhar mais dinheiro nesse mercado, né? De escalar nesse mercado. Porque não é só o juiz que precisa de um perito, o advogado também precisa de um perito. Porque quando o juiz nomeia um perito dele, um perito do juízo, o Código de Processo Civil diz que as partes podem indicar os seus peritos assistentes técnicos. Sendo assim, abre-se aí uma outra oportunidade para você ganhar dinheiro. Se você não for nomeado como perito do juízo, você poderá ser indicado como assistente técnico. E ao final do processo, ainda que você não tenha trabalhado, né, como perito do juízo naquele processo ou como assistente técnico, ainda assim há a chance de você ser contratado pelo advogado para fazer liquidação de sentença. E, na verdade, ambas as partes podem contratar peritos para fazer isso. O autor, se ganhou o processo, ele vai procurar um perito para fazer o cálculo de liquidação de sentença. Porém, porque ele precisa receber, né? Precisa transformar a sentença do juiz em uma planilha que traga valores. Só que o réu, ele não vai deixar isso a cargo do autor, porque essa planilha pode não ser justa, pode não estar correta. Então, o réu também vai contratar um perito para fazer a sua versão de cálculo de liquidação de sentença de acordo com as suas próprias premissas. Ou pelo menos o que entende qual foi o sentido, né, o que entende das premissas que o juiz apontou lá na sentença. Então, dentro de um processo, pode haver a oportunidade, né, de atuação de um perito do juízo, de atuação de 2 peritos assistentes técnicos,
E no final do processo, né, após a sentença, pode ainda haver oportunidade de mais dois peritos atuarem fazendo liquidação de sentença. Então, um único processo tem o potencial de gerar cinco oportunidades. Gerar cinco oportunidades. Uma oportunidade de atuação como perito do juízo, duas como assistente técnico e duas fazendo liquidação de sentença. Todos os processos, em todos os processos isso vai acontecer? É claro que não, tá? Mas em muitos processos você vai ter um perito e um assistente técnico e no final, né? Evidentemente que vai ter alguém fazendo liquidação de sentença, né? Em todos os processos em que o autor, por exemplo, ganhar, vai haver uma liquidação de sentença. E, nesse caso, abre-se a oportunidade de dois peritos. Um contratado pelo autor e outro contratado pelo réu para fazer essa liquidação, tá? Então, de forma que, só para quebrar essa, digamos, crença limitante, né, de profissionais, né, que quando olham para esse mercado, né, no primeiro momento, querendo iniciar nesse mercado, acham que só irão conseguir atuar como perito do juízo. Isso não é verdade. Na verdade, as maiores oportunidades desse mercado estão na atuação diretamente em parcerias, né, com advogados, atuando diretamente com as partes, seja fazendo assistência técnica ou liquidações de sentenças.